Virou o ano, virou 2017, não aconteceu nada. Em dado momento, a gente consegue um colaborador propriamente dito, que traz pra gente a informação, olha, vai ser um banco. Vai ser mais ou menos nos moldes do Banco Central de Fortaleza. Naquele momento a gente já pensou assim, pô, será que são os mesmos criminosos que estão atuando? Que alguns estavam em liberdade. Só que esse nosso colaborador falava que não. Eles têm um cara muito bom de túnel, que é excelente. Aí o que aconteceu? Em abril de 2017, o DENARC, o Departamento de Narcóticos, descobre um túnel. Ele descobre um túnel ali na região da Barra Funda. E quando isso acontece, a gente pensou, olha, é o nosso túnel. A gente já tinha se apoderado intelectualmente do túnel. O túnel é nosso. Olha, ninguém tá falando, ninguém tá sabendo, o túnel é nosso, a gente vai pegar o túnel. Passam-se aí mais 2 meses e aí surge a informação. Olha, não era aquele túnel. O nosso túnel é um outro túnel. Esse colaborador não tinha acesso ao local, mas ele tinha contato com um desses criminosos. Qualquer coisinha no mundo do crime gera desconfiança. Quando essas traições são descobertas, elas invariavelmente não terminam bem. Então ele tinha dificuldade. Eu era titular da Delegacia de Roubo a Bancos, do DEIC. Nós estávamos monitorando quadrilhas que começaram a vir para São Paulo, que são conhecidas como caixeiros. Eles vêm para fazer corte nas máquinas de caixa eletrônico. Então eles cortam com serra-copo, ou agora estava uma quadrilha, na época estava uma quadrilha mais moderna, que ela cortava com plasma. Ele é um maçarico de plasma com muito oxigênio e ele acaba fazendo um corte muito rápido. E nós estávamos monitorando essa quadrilha, nós conseguimos descobrir um envolvido nessa quadrilha que estava residindo na Praia Grande. Meados ali de agosto de 2017, a gente cumpre uma um mandado de busca expedido para uma outra investigação. Esse mandado de busca leva a gente para a cidade de Praia Grande. Quando a gente efetivamente entra no apartamento que é alvo da nossa busca, a gente acaba se deparando aí com um agente criminoso citado pelo nosso colaborador. Pegamos ele com uma Cayenne, um Porsche Cayenne usado, não estava em nome dele. Pegamos um monte de material usado para esses furtos, uma máquina de plasma. As que a gente tinha apreendido eram todas muito grandes, tinha umas que precisavam de uma van para carregar. A que a gente encontrou com ele era do tamanho de um computador. E várias serras, muito material para corte. A gente já ficou surpreso com a inovação tecnológica. E assim, era um negócio que fugia um pouco ali do métier do roubo a banco, mesmo dos caixas eletrônicos. Aquelas ferramentas não combinavam muito com o perfil de criminoso. Na hora a gente startou, falou, putz, esse cara é aquele cara da investigação do túnel. E aí, como é que a gente vai trabalhar isso? Os caras vão ficar preso? Ele necessariamente tem que ficar preso? Ele entrou em desespero. Ele falou que em momento algum ele podia ser preso, tentou insinuar para os policiais que tinha alguma possibilidade de corrompê-los para ir embora. Nós optamos por fazer a apreensão de tudo e meio que facilitar a sua saída, como se fosse uma operação controlada, uma ação controlada, para ver onde ia levar. Inclusive com a ideia de pegar os outros membros da quadrilha. Nós elencamos ali os melhores policiais que estavam ali em exercício na delegacia para monitorar esse cara, esse agente criminoso. Em tese, a gente poderia se aproximar um pouco mais dele, porque na cabeça dele ele estava sendo investigado por aquele crime de roubo a banco. Ele achou que ele tinha sido liberado, que ele ia responder em liberdade. Então a gente trabalhou em 2 frentes. A parte de informação continuou com esse nosso colaborador, e a parte física, a gente passou a seguir esse cara desde agosto. A gente passa a viver a vida do cara. Essa é a verdade. O mês de setembro é muito bom para mim, profissionalmente. Todos os grandes casos que eu fiz na vida, ou eles terminaram em setembro, ou eles começaram em setembro. E é impressionante, assim, que de 4 de setembro a 14 de setembro, mais ou menos, a gente recebeu muita informação. Esse nosso colaborador, por coincidência da vida, sei lá, o cosmos, alguma coisa fez com que o contato dele se aproximasse, os dois se aproximassem, e começou a chegar a informação. Quando chega o valor, a informação é que eles vão subtrair R$1 bilhão.
na nossa cabeça, num primeiro momento, fala, putz, todo dia chega uma informação mirabolante pra gente. Mas assim, você pode imaginar, chega, vão matar uma pessoa famosa, vão sequestrar alguém importante, vai acontecer isso. E o nosso trabalho acaba sendo depurar, né? Ver assim, quem é maluco, quem tem interesse. A gente tem que peneirar, mas com peneira pequena mesmo, para ficar só a pedrinha preciosa. Cai muita areia, mas muita areia. Começamos a procurar aonde poderia ter 1 bilhão em São Paulo. Só um local poderia ser o alvo. A sede aqui do Banco do Brasil em Santo Amaro. E a gente recebe a notícia que não havia 1 bilhão de reais lá, havia 7 bilhões de reais lá. Nessa mesma semana, nós descobrimos o endereço da base deles na Zona Norte. A equipe foi seguindo até na Vila Nova Cachoeirinha, área do 38DP, um lugar bem humilde, perto do ponto de venda de droga, muito movimento. Tinha um barracão que a gente via que era recém-reformado, tudo nele era novo, pintado, tudo de primeira. Conseguimos arrumar uma casa para fazer esse acompanhamento. Ficava até difícil de deixar policiais lá, nós conseguimos deixar uma câmera instalada nessa casa. A gente não tinha áudio, mas a gente tinha olhos lá. O que a gente percebeu? Um entra e sai violento nesse barracão de criminosos já conhecidos por nós. Seguimos uma Kombi que só ela que entrava nesse galpão. Era uma Kombi branca, entrava e saía daquela base. A gente percebeu que essa Kombi, ela rodava muito, assim, ela fazia 5, 6 viagens, 5, 6 vezes na noite. E era uma gincana para tentar alcançá-la, o motorista era muito cuidadoso, ele ia em lugares que a gente não esperava, próprio para fugir de uma eventual seguida. E ela ia para a zona sul de São Paulo. A gente não conseguia seguir a Kombi. Era de madrugada, tipo 1 hora da manhã, 2 horas da manhã, não tem trânsito que permitisse que a gente conseguisse ficar perto da Kombi. Então o que a gente fez? A gente colocou 7 veículos espalhados ali pela cidade, porque a gente sabia mais ou menos o alvo, a gente não tinha certeza absoluta. Vamos tentar pela Marginal? Vamos. Então a gente espalhava os veículos. Na verdade era o inverso, a Kombi seguia a gente. Porque a gente seguia a Kombi pelo retrovisor. Então a gente ia na frente, a Kombi atrás. O que chama a atenção da gente é quem está atrás. Se um carro fica muito tempo atrás de você, te chama a atenção. Mas quem está na frente, não. O ideal é que fosse um policial por veículo. Porque na cabeça do criminoso, um cara sozinho, a chance de ser policial diminui. Porque sempre tem no imaginário que o policial trabalha ele e o parceiro. Então eles não desconfiaram. E a gente conseguiu seguir até assim, a 1 quarteirão. Só que aí as ruas ficam muito estreitas. Então a gente sabia que era lá, só que a gente não tinha a casa de onde partiu o túnel. Na Marginal, quando a gente desce ali para a Zona Sul, salvo engano, eu não tenho certeza, mas acho que é a Ponte Transamérica, que você faz uma rotatória, desce, aí quando desce, a gente já tinha deixado um carro nosso do outro lado, esperando a Kombi fazer essa rotatória e descer para o nosso lado. Só que quando ela vira na Verbo Divino, ela passa pela frente do Banco do Brasil e continua, e vira à direita, aí a gente não conseguia mais ir atrás. Se a gente fosse atrás, o que ia acontecer? Ele ia desconfiar. Então o que a gente fez? A gente sabia onde eles entravam, sabia que ele entraria ali na Verbo Divino e pegaria a direita. No dia seguinte, a gente deixou todo mundo lá com os carros parados, esperando ele virar à direita. Ele vira à direita e à esquerda e entra na casa. Então a gente já sabia onde era. A gente perdeu não, na verdade a gente trabalhou ali 4, 5 dias para descobrir onde era a casa. Essa investigação estava sendo mantida totalmente em sigilo. Estava sendo feita só por mim e por meus 2 assistentes, Dr. Pedro e Dr. Wagner. A gente não tinha comentado com ninguém, já com medo de ter algum vazamento. O DEIC é um departamento muito grande, tem várias delegacias e tem vários policiais lá dentro e tem uma entrada e saída muito grande de advogados. Porque do jeito que tem policiais bons, tem policiais ruins também. A gente descobriu as 2 bases com 9 policiais. Naquele momento,
nós trabalhávamos ainda com inquéritos físicos, eram inquéritos em papel. A gente brinca assim, brinca não, é uma constatação. Aquele papel passa na mão de muita gente e sempre existe a possibilidade de vazamento. Segundo o informante, eles eram um grupo, eles montaram um pool de 22 ladrões, mais ou menos. Cada ladrão teve que fazer um aporte de R$200 mil para custear as obras. A ideia era levar R$1 bilhão, cada um sairia mais ou menos com uns R$50 milhões. A gente já tinha procurado o Banco do Brasil. Eles tinham uma confiança muito grande no trabalho da nossa delegacia. Cada cofre guardava R$1 bilhão. Então eles tinham 7 cofres, cada cofre mais ou menos tinha R$1 bilhão. Bateu a informação, tudo estava batendo.